Loquinho é um bom tema, Marcelão, Interessante, interessante. porque é um dos aspectos não funcionais que a gente tem que sempre pensar em arquitetura, né? Exatamente. E na decisão do stack da cloud, né, Andressa? Justamente. Porque quando a gente olha para Lock-in em si, como é que a gente atrela isso se não pensar num movimento multi-cloud? Porque ele possivelmente vai ser um das problemáticas para esse movimento, né? Hoje, quando eu olho para as últimas empresas das quais eu passei, o Lock-in ele é muito alinhado com aquele cara que vendia cloud. Fui O nosso amigo, lá, isso, de aquele manager amigão. ali e tal, é É, isso. vem Vem pra comigo, nuvem. vem pra Isso. nuvem, Me vem que tá abraça aqui, vamos. quentinho. Vambora, tá Pula quentinho. aqui na piscina. Tá quentinha a água, vem. Vai pra nuvem. E aí, existe um ponto bastante importante quando a gente não olha para um contexto mais agnóstico, né? Da criação de aplicações, olhando para uma visão com menor lock-in possível, né? E aí você olha para características que você tem para cada um dos providers, né? Para habilitar esses novos recursos em cloud e sem essa visão de gerar um menor lock-in, esse para mim é um ponto bastante importante. E quando eu olho hoje para as aplicações, né, que são criadas, normalmente se cria um lock-in inicial por contratos financeiros que a gente tem e principalmente com o aporte que a gente consegue com alguns dos providers. São um dos pontos que eu vejo, tá? Eu não sei qual que é a visão de vocês para Eu adoro esse esse ponto. podcast por causa disso, que a gente fala da vida real, né? Porque quando a gente fala da arquitetura de literatura, né, Andressa? A gente tem que falar de evitar lock-in o máximo possível, certo? Uhum. E ter uma intercambiabilidade dos componentes e, ok, faz parte da disciplina de arquitetura. Mas no mundo corporativo, a gente tem negociações financeiras, tem contratos, etc., que dão alguns atalhos, né, para o negócio, etc. Quando a gente tem um contrato, por exemplo, você tem lá um contrato de fidelização com a nuvem A, e você consegue arquitetar para manter aqueles componentes agnósticos. Sei lá, tenho a nuvem A, vou fazer um Kubernetes aqui. Mantenho minhas imagens, meus dockers aqui, tudo separadinho. Uhum. O dia que acabar, eu vou para a nuvem B e beleza. Mas aí tem um componente tão sedutor na nuvem A, que eu tenho crédito, e cara, vai resolver o problema do negócio. E você vai lá e vamos testar isso aqui. E aí você faz o MVP, ele funciona. E voa. E voa. Eu vou. E aí vai pros caralho a literatura da arquitetura. Esquece. Já era. E até porque a gente fala muito da literatura, mas assim, quando a gente fala desse move entre as clouds, ele é totalmente factível. Mas nem todos os componentes vão ser necessários Sempre de vai fazer ter esse um move, ajuste, né? né? E eles vão ter que ter esses ajustes justamente, por exemplo, você pega um modelo de autenticação e autorização na Azure, por exemplo, ele é totalmente diferente do OCI. Sim. Do ponto de vista de requisito mínimo, perfeito, né? Aí a gente tá falando ali das policies que a gente tem, dos grupos de acesso, enfim. Mas existem particularidades que eles não vão ser iguais. E como é que a gente pensa em aplicações que minimamente sigam pré-requis base, né? Para tentar ter um mínimo dessa visão de ser mais agnóstico, mas, ao mesmo tempo, cada uma das características, elas vão ser, sim, evidentes em cada um dos providers, né? Então, esse eu acho que é um dos pontos. Da mesma forma como eu falo, será que faz sentido eu falar que eu vou movimentar o meu Kubernetes que está em um provider para o outro? É interessante do ponto de vista se eu eventualmente tiver um movimento de DR. Uhum. Aí eu gosto mais. Por quê? Porque eu tô olhando isso como se eu tiver algum tipo de problema no meu cloud provider, eu tenho Sim. um outro. Tem um espelho. Eu tenho um Você espelho sobe e eu imediatamente. subo rapidamente. A minha imagem já está criada. Uhum. Aí eu gosto mais dessa abordagem. Não simplesmente ir por uma linha em que eu não gero esse lock-in, mas eu penso que todo move é totalmente factível.